Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 29/8, terça-feira. Agora sim começando a semana. Que ontem deu tudo meio errado. Bom dia, Mauro. Bom dia, Stanley. Hoje vai funcionar. Tá tudo certo. Foi uma função ontem. Bah. Como vão por aí? Entrou mais alguém aí que eu não vi? Entrou Mauro. Bom dia, Ângela. Quem mais que entrou que eu não vi? Bom dia, Isis. Essa música é Estrela, Estrela. Bom dia, Tati Capelari. Estrela, Estrela da família Ramil, né? Aí tá toda a galera, Casa Ramil, o nome desse disco. Tá o Vitor, tá o Cleiton, tá todo mundo. Bom dia, Ana Karenina. Bom dia, Laura. Tudo bem contigo? Bom dia, Grazi. Ontem deu tudo errado com a internet, a gente tá trocando os equipamentos aqui. E aí viram uma confusão, assim. Eram 3 da tarde e ainda eles estavam lidando, puxando cabos e não sei o que, trocando aparelho. Mas agora tá bombando. Bom dia, Kátia. Essa música é bem lindinha, Estrela, Estrela. Família Ramil. Todos muito talentosos, né? Galera de Pelotas aí. Linda. Bora lá então, todo mundo aí. Pessoal chegando. Então vamos começar o nosso Dharma. Começar a semana com o Dharma. Bom dia, Eliana. A gente está lendo Buda Rebelde, para quem não sabe. Ponlope Rinpoche. Bom dia, Paulinha. Editora Lúcida Letra. Bom dia, nega. Bora seguir com o nosso Dharma. Eu vou recomeçar, porque ontem deu tudo meio errado, né? Bom dia, Natalina. Então, notícias da semana. Hoje à tardinha tem yoga com a Amanda, 17h45. Quem quiser praticar online e presencial. Bom dia, Ana Tereza. É só vir, é só se inscrever, fazer online também. É muito legal. Ontem à noite a gente fez. Muito bom. Daí tu deita tranquilinho. E aí, amanhã de manhã tem meditação comigo. Meditação e estudos budistas, às 7h15 da manhã. Ok? E tem yoga também amanhã de manhã. Online e presencial, as duas coisas. Então, tá aí, ó, a gente oferece o que é possível para ajudar. Bom dia, Deni. Estamos na página 132. Generosidade transcendental. Bom dia, Carlinha. Comumente, quando damos algo a alguém, o evento todo produz uma grande sensação de autoconsciência. Estamos cientes de nós mesmos como alguém que dá, bem como do nosso ato de dar e da experiência da pessoa que recebe o presente. Então está tudo envolvido ali, né? Há muitos conceitos e apegos no mero ato de dar um presente. Há um sentido de querer ser reconhecido como aquele que dá. Isso era meu e agora estou dando para você. Entretanto, quando aplicamos a visão do coração desperto a esse processo, a generosidade se torna uma prática de abandonar os conceitos. Isso torna possível verdadeiramente oferecer, realizar um ato de generosidade autêntico, livre de autointeresse. Então a verdade é que a generosidade, a primeira paramita, a primeira perfeição, é super difícil de praticar. Porque a gente sempre tem a gente já dá alguma coisa esperando algo em troca. Né? Todo mundo é assim. Né? Por mais que a gente treine, vamos ser bem sinceros e honestos, por mais que a gente treine, a gente espera alguma coisa. Né? Claro que alguns que treinam mais conseguem se livrar mais de alguns aspectos, né? Mas de alguma forma tu dá um carinho, generosidade, né? Dá um carinho para alguém, tu está esperando alguma coisa. Não é regra geral, gente. Mas examinem isso. A generosidade não é só dar bens materiais, né? Aí tu faz um carinho na tua companheira, no teu companheiro, já não está esperando algo, né? Às vezes não, né? Mas, vamos combinar, né? Então a gente sempre tem um alto interesse envolvido ali.
E quando a gente se libera disso, aí as coisas são naturais, a pessoa percebe aquilo, percebe que é natural. Esse é o aspecto desperto da mente. No Dzogchen e no Tantrayana, no Vajrayana, essas práticas são atribuídas ao espaço, as práticas do elemento espaço. Então são práticas que se faz com todos os elementos, a gente está fazendo isso nas práticas de meditação aqui, inseri isso a semana passada. Tá sem áudio para ti, mas acho que é só para ti. A Carla tá dizendo que tá sem áudio para ela. Então com áudio aí todo mundo? Mas pode ser teu aparelho aí, Carla. Alguém sinaliza aí que está ouvindo, por gentileza. E aí a gente está trabalhando os 5 elementos, né? E cada elemento vai trazer esse aspecto desperto da mente, principalmente o elemento espaço. Ó, Dani diz que está ok. Carla, é teu aparelho aí. Mauro também diz que está normal. O ponto não é julgar as nossas ações ou as ações dos outros. Quando damos, apenas damos. Não temos que perguntar. Agora todo mundo diz, estou ouvindo, estou ouvindo. Me lembrei de uma passagem do Buda com Ananda. Eu vou procurar essa passagem, não vou contar aqui porque é um pouquinho longa. Mas tem uma passagem que o Buda... Eu vou ler essa passagem para vocês do Buda Dharma, tá? Das histórias do Buda, né? E essa passagem é muito linda, porque é o momento em que o Ananda ele é tomado pelos órgãos dos sentidos e ele cai numa pegadinha, assim, uma moça muito bonita, muito atraente, faz com que o Ananda perca os sentidos, assim. O Ananda, então, era um dos monges do Buda, um dos principais, né? Se não o principal, que memorizou todos os ensinamentos do Buda, né? Para quem não sabe. E aí ele é fascinado, né? Se sente fascinado por uma moça. E o Buda dá uma chinelhada nele, assim, diz, como assim, Amanda? Tá ouvindo? Tô, mestre. Aí se desenrola a história. Eu vou pegar essa história e contar ela direitinho para vocês, é muito bacana. Aí dá todo o ensinamento, assim, através disso, né? Através dos sentidos. Sensacional, assim, um dos ensinamentos mais conhecidos do budismo. O ponto não é julgar as nossas ações ou as ações dos outros. Quando damos, apenas damos. Não temos que nos perguntar, estarei oferecendo adequadamente? Estarei sentindo o que se deve sentir? Estarei sendo uma boa pessoa? Então eu vou ler amanhã me lembre não, eu vou lembrar, já vou deixar separado aqui no Buda Dharma. Amanhã eu vou ler essa passagem do Ananda, tá? Então todo mundo aí, conta para todo mundo, amanhã haverá uma live especial em que o Buda dá uma chinelhada no Ananda. Vai dar uma chinelhada valendo, assim. Dá real pro Ananda. Estarei sendo uma boa pessoa, todos esses estareis se tornam problemas. A chave da generosidade, no seu sentido transcendental, é dar sem reservas, sem nenhum tipo de preocupação ou autoconsciência. Enquanto estivermos em dúvida, ou seguirmos apreensivos com relação a opiniões e reações dos outros, a generosidade não será pura. Eu já recusei trabalhos assim de fazer falas, sabe? Quando eu vi que os convites, as pessoas estavam ganhando coisas materiais, assim, nesse processo, assim, sabe? Carla, mas é o teu telefone, Carla. Sai e entra de novo. E aí, ou clica no volume. E eu já recusei, assim, porque não é um aspecto de generosidade. E eu poderia estar ferindo o Dharma fazendo isso. Aí disse, não, olha, não leva mal, estou sem tempo, não vai rolar. Acontece, as pessoas usam a gente, né, para se beneficiar. Muito chato isso. Será a mente convencional de esperança e medo vestida de boazinha? Por um lado, se alguém a que damos algo para julgar e se encher de todo tipo de pensamentos negativos sobre essa oferenda, isso não é nosso problema. Ela dizendo que está sem áudio e eu dizendo para ela sair. Se ela está sem áudio, ela não está me ouvindo.
Muito ratão, né? Gente, como é lento. Eu sou muito boca aberta. Nosso problema é apenas o ato de dar. Na medida em que damos com o coração aberto e livre de autointeresse, o nosso ato de generosidade se completa de forma pura. Alguém escreve para Carla e diz: Carla, sai e entra de novo. Eu não vou parar ali para escrever, tenho que pegar o celular. A Dani só ri, né? Eu tô pior que o Ananda. A gente deu um desconto, né? São 6:30 da manhã. Outro tipo de generosidade é a proteção quanto ao medo. Realizamos essa generosidade quando somos capazes de prover ajuda mental ou física a alguém que esteja ansioso ou assustado. Olha que legal essa generosidade, né? Então, tu proteger a pessoa dos estados de manifestações emocionais apreensivas, né? A nega me salvou ali. Talvez sejamos capazes de aliviar o medo dessa pessoa ou manter uma presença calma. Ser alguém com quem conversar. Eu tenho alguns clientes, tem uma em especial lá de Minas Gerais, e ela me liga às vezes, e ela diz: não sei nem por que eu te liguei, na verdade só queria ouvir tua voz calma. Administradora de um super hospital, assim. Aí eu, oi, precisa de alguma coisa, né, tal coisa de trabalho? Né? Bom dia, Rosana. Ela, Jeff, na verdade eu tô no meio do caos aqui, eu só queria ouvir tua voz calma. E falar qualquer coisa. Depois eu volto pra loucura. Eu disse: não, tá ótimo, vamos conversar então. Aí a gente conversa um pouco. Mas pronto, já tô melhor. É isso, gente. Às vezes não é nem... tá disponível. Né? Eu acho muito engraçado. Quando ela liga, eu já sei. Disse, bah... Algumas pessoas já dizem: não, mas tua voz calma me faz dormir. Né? A Isis é uma. A Isis do Boca, ela diz: tu vai falando, eu já vou entrando em Shavasana. Ela diz que é o dormindo com o Dharma. Talvez sejamos capazes de aliviar o medo dessa pessoa, manter uma presença calma, ser alguém com quem conversar. Ou até possamos oferecer um abrigo aquecido no inverno para alguém que esteja sofrendo os horrores do frio. Eu acho que só tu ser uma pessoa que é uma possibilidade de deixar alguém para conversa, assim, já é muito maravilhoso, né? Bom dia, mãe, tudo bem? Esse negócio de generosidade, uma vez a mãe me disse, eu era jovem, assim, ainda sou um jovem rapaz, né? Mas a mãe disse alguma coisa que era tipo assim, que a gente não deve dar aquilo que está sobrando, porque daí não é generosidade. Ela falou muito sério isso, assim. A gente não deve dar o que está sobrando, isso é esmola. Tu tem que dar aquilo que é importante para outra pessoa. Né? Não importa se está sobrando para ti. Ela falou num aspecto, é aquela experiência toda de vida, né? Que os mais velhos têm, que a mãe tem, né? 80 anos nas costas. Achei muito legal aquilo eu levei para a vida. Está sobrando, né? Às vezes a gente dá o que está sobrando, se está sobrando amor, se está sobrando outras coisas, mas ela estava se referindo a coisas materiais que a gente estava conversando. Eu adoro essas experiências assim passadas de geração a geração, né? Proteger uma pessoa ou animal de qualquer sofrimento, da forma que for possível, é a generosidade da proteção. Bom dia, Fernanda. Podemos também oferecer proteção frente ao medo da doença, fornecendo remédios, ou frente ao medo da morte, oferecendo a companhia, cuidados e aconselhamento espiritual, né, mãe? Então, nesse momento, é o momento familiar em que está acontecendo isso, né? Esse cuidado, oferecendo essa companhia, esse acolhimento. Né, mãe? A mãe está ali nesse processo de dar cuidado. Vamos ver o que vem daí. Atos de abertura desse tipo podem ocorrer em qualquer lugar, no meio de um show de rock, em um ônibus ou em um açougue. Quem sabe? Podemos aplicar essa visão do coração desperto a todas as nossas interações com outros, inclusive para com nós mesmos.
Algumas vezes falamos sozinhos, como se fôssemos duas pessoas. Você é um idiota, como pode ser tão burro? E então, esse você também se beneficia do mesmo tipo de bondade e abertura que oferecemos a qualquer outro. Nunca devemos esquecer-nos da generosidade para com nós mesmos, enquanto trabalhamos tão duro pelos outros. Então, generosidade para nós mesmos é o autocuidado, né, gente? Quem está conseguindo ser generoso consigo, assim, né? Dormindo a quantidade certa, se alimentando corretamente, gerando autocuidado com o seu corpo, através de práticas, né? Eu pratico todos os dias, né? Todos os dias tenho praticado, tenho me determinado a praticar todos os dias, né? Tanto yoga quanto calistenia, quanto práticas, né? Movimentando o corpo, tenho esse autocuidado, assim. E não é uma questão de vaidade, é uma questão de ter amor próprio, né? E autocuidado também, o que se refere a ouvir, né? O que vocês ingerem, né? Ingerem no corpo, comida, bebida, aí come qualquer porcaria, quer que o corpo responda muito bem e quer que tenha emoções e sentimentos não confusos. E aí comeu sei lá o que no final de semana, ou durante a noite e foi dormir, né? Não vai funcionar. E ao mesmo tempo as questões do que a gente ouve, né? Ouve noticiário ruim, ouve fofoca, vê filmes ruins, né? Violentos, né? O que sai da nossa boca também. E aí tem que ter esse autocuidado. Eu procuro ter, eu tento ter. Tento ouvir boas músicas constantemente, só trabalho ouvindo músicas boas. Mas essa é uma forma que funciona para mim. Mas o budismo vai trazer isso assim muito sério. O que tu ingere? O que tu ingere vai determinar a tua ação no mundo. Não tem outra forma. Disciplina transcendental. Então a primeira paramita foi generosidade, agora vem a disciplina. Vamos ver aí a disciplina. Quem tem disciplina aí? Para praticar disciplina, com a visão do coração desperto, a chave é manter um sentido de presença mental e consciência das ações e dos efeitos delas sobre os outros. É importante prestar especial atenção à raiva e à má vontade e interrompê-las assim que se manifestarem. Então aquela ideia que tinha antigamente de eu sinto raiva, vou extravasar, no budismo não é bem assim. Houve um momento da psicologia aí na década de 80, mais ou menos, em que vamos extravasar a nossa raiva. Não, é o mesmo que tu botar lenha na fogueira. Quanto mais lenha tu coloca, mais fogo tem. Né? Tu pode ficar cansado, né? Mas extravasar a raiva não é um bom aconselhamento. Nós temos que perceber essa raiva. E ela vai se dissipar. Ela se dissipa como qualquer outra emoção. Todas as emoções são energias que flutuam através dos nossos canais. E quando a gente aprende a lidar com esses canais, de alguma forma a gente tem um treinamento e tenta lidar com isso. Não que eu seja uau que consegue, não. Algumas eu consigo, outras não. E tá tudo bem. Mas tu tenta fazer com que isso vá... Qualquer coisa passa. Tudo é energia. Tudo passa. Quando percebemos a raiva imediatamente e a detemos com a nossa presença mental, é como um Buda rebelde interceptando um passe e impedindo outro time. Uau! Sensacional. Os pensamentos e intenções cheios de raiva de marcarem um gol. Não permitimos que a nossa raiva chegue até a pessoa com quem estamos bravos, ou que transborde na direção dos inocentes ao redor. No mínimo, diminuímos seu momentum, o que nos dá um tempo para relaxar a nossa mente presa naquilo e retornar para o estado de abertura. Então a mente que está presa num estado mental depressivo, ansioso, raiva, qualquer coisa que seja alguma alteração psíquica, né? Ela está presa nesse estado de não espaçosidade da mente. Então o elemento espaço, esse lugar que a gente pode treinar. Mas como é que eu treino o elemento espaço? Há vários treinos, né, dentro do Tantrayana, né? Mas um deles é apenas vocês olharem para o céu. Essa é uma forma, uma forma bem básica, todo mundo pode fazer, não precisa ser um grande yogi, assim, um grande praticante de meditação.
Olhem para o espaço, olhem para o céu, olhem para... Né? E fiquem olhando. A mente vai dando essa espaciosidade, assim, ela vai criando esse lugar. A mente que está na raiva, que está nesse sofrimento de depressão, de ansiedade, ela está presa num obstáculo. Ela está olhando pelo buraco da fechadura, assim, sabe? Então ela está ali, está presa naquilo. Ela não consegue olhar para o lado. Ela só vai ver aquilo. Nesse momento a mente foi fisgada. Não há outra forma. E aí, então essa coisa de olhar para o espaço, ir para uma montanha, ir para uma praia e se conectar com essa vastidão, a mente vai tendo abertura. Pratique para ver se não funciona. Por que a gente se sente bem quando vai para a praia ou vai para a montanha e quando sai e olha para os... A mente está praticando espaciosidade. Ela não está presa num obstáculo. Tão simples, né? E aí, essa geração toda da tela de computador vai sofrer muito com isso, porque não sabe praticar a espaciosidade. Porque ela tem esse momento contínuo de olhar para a tela e o mundo a um toque. Né? O mundo ali, ó. O mundo é só esse toque, é só essa relação constante. E essas pessoas vão sofrer muito com isso, né? Se não lidarem com a espaciosidade. Em vez da briga que iniciaremos, injetamos algo diferente na situação, senso de humor ou uma gentileza, quem sabe. A mudança em nossa perspectiva traz alívio não só a nós mesmos, mas também para os outros. A prática de generosidade ajuda muito nessa prática, porque inspira o desejo de dar felicidade e proteger quanto ao sofrimento. Quando evitamos a raiva, estamos protegendo os outros não só de nossa raiva, mas também de se prenderem em sua própria. Dessa forma, podemos praticar generosidade e disciplina ao mesmo tempo. Bom dia, Gracia. Bacana, né? A questão é que quando a gente não sucumbe a movimentos dessas energias de transtornos psíquicos, assim, sejam quais forem, porque é um transtorno, porque está alterado, né, para baixo ou para cima, né, a gente liberta nós mesmos e ao outro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Paciência transcendental, essa sim. Né? Quem tem paciência aí? Essa eu quero ver. Geralmente pensamos na paciência como tolerar o sofrimento. Estamos dispostos a aguentar certa quantidade de frustrações ou dores em nossa vida. Quando praticamos a paciência com a perspectiva de um coração desperto, porém, isso vai além de uma atitude resignada, de apenas aturar o que for como base na determinação. Então, paciência não é uma atitude de resignação, gente, no budismo. É uma atitude de vamos ver o que vem daí. Porque a gente não tem o olhar sobre todas as variáveis. A gente não tem o controle, a nega, né? A gente não tem o controle sobre todas as variáveis. Qualquer movimento gera qualquer outro movimento. Então a gente tem que ter consciência disso. Consciência total disso. E aí sempre fazer aquela frase, né? Nos dizermos aquela frase, o que vem daí? E aguardar, porque vem. Ter paciência pode também significar que não reagimos impulsivamente. Em vez disso, mantemos uma mente interessada no que está acontecendo e damos um tempo para enxergar a situação com clareza. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Tudo é treino. Se as pessoas estão nos culpando por seus problemas, damos um tempo. Sentimos as suas frustrações e vemos como elas sofrem com seus próprios desencorajamentos e desapontamentos. Em vez de sentir ressentimento, podemos oferecer estímulo e compreensão. A diferença é que o nosso primeiro pensamento não é de nos sentirmos ofendidos ou sermos tratados injustamente. É uma preocupação pela dor que toca a nós mesmos e aos outros igualmente e uma consideração sobre como aliviá-la. Quando a paciência é testada, e às vezes é, né? Nossa, precisamos lembrar a disciplina de presença mental para acalmar a nossa impaciência e nos ajudar a ver todos os elementos que estão em jogo na situação em que nos encontramos.
Outro aspecto da paciência, para a gente finalizar a paciência aqui, para vocês não perderem a paciência comigo. Outro aspecto da paciência é não nos desencorajarmos quando tentamos ajudar alguém e os nossos esforços não são reconhecidos. Emprestamos R$ 100 a nosso cunhado e ele reclama, querendo 200. Damos instruções de meditação a um amigo e na semana seguinte ele reclama que ainda não se iluminou. Isso acontece. Também precisamos de paciência em nossa prática de meditação, quando vivenciamos um desconforto físico ou psicológico. Pode ser que os nossos joelhos doam, ou que desejemos assistir ao novo episódio de uma série de televisão, ou ainda que precisemos checar o nosso e-mail para ver se uma mensagem urgente chegou. Pode ser também algo mais significativo. O desconforto que sentimos quando estamos encarando as profundas realidades da ausência de eu. Quando corremos o risco de perder o nosso equilíbrio ou a nossa inspiração, a paciência nos ajuda a manter uma mente positiva, constante e aberta. Então, gente, na prática é assim, prática do dia a dia, né? Na atenção plena e mindfulness, seja na prática sentada ou seja na prática de atenção plena, uma das coisas é generosidade. Por que a gente pratica, né? Porque a gente tem generosidade conosco, né? Começa a generosidade, começa com a gente, com essa autocompaixão. O segundo ponto é disciplina. A gente tem que ter disciplina e paciência, tolerância conosco, tolerância com as nossas falhas, a disciplina de que as coisas, a paciência de que as coisas não vão acontecer imediatamente só porque a rainha e o reizinho querem. Não, né? E a gente não tem essa paciência, né? A gente quer que as coisas aconteçam assim, né? E Deus fez, né? Não é assim que funciona. Não é? Vamos fazer uma prática? Coloque o corpo numa postura natural. Natural e sem esforço, sem tentar colocar numa postura que não é confortável para o corpo, para o seu corpo, para o corpo hoje. Mas ao mesmo tempo íntegra, de integridade. Expandindo as costas, o pescoço, alongando, se mantendo atento, atenta, viva. Só essa mudança que o corpo promove já dá uma quebra. Observem essa quebra de atenção da própria mente. Ela quer perceber o que está acontecendo. Talvez haja algumas sensações de prazer ao alongarmos o pescoço e o corpo, as costas. A respiração muda, se altera e a gente observa. Esse que observa não está separado. Ele faz parte. Não existe um eu, um ele. Não tentem observar o corpo de fora, nem a mente, nem a respiração. Procurem se integrar nesse movimento para ver o que acontece. Não existe o meu corpo, a minha mente, a minha respiração. Você é respiração, corpo, mente, órgãos, fluidos, saliva.
É tudo uma única coisa. Veja o que acontece se você se entrega e se integra, sendo tudo isso ao mesmo tempo, observando a respiração. Se em algum momento você sentiu como se tudo cessasse, essa é a prática da espaçosidade. A mente fica nesse espaço. Tentem permanecer nesse espaço, sem distrações. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça e até amanhã.